Oi, gente, como é que vocês estão? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos aqui no canal, né? Universalista Coluna de Fogo. E hoje eu quero trazer para vocês um tema que a gente ouve muito, mas porém, assim, é pouco se explicado, né? Que é sobre frequência. O que é frequência? Porque a frequência, esse nome, ele pode ser usado tanto nos termos de eletrônica como nos termos de espiritualidade. Mas o que tem a ver esse termo frequência com espiritualidade e eletrônica? Bom, para me explicar um pouco sobre essa palavra, sobre como é usada a frequência, vamos começar primeiro pela física, né, pela eletrônica. Eu não sou assim um expert, né, na eletrônica nem na espiritualidade, tá? Vou passar aqui o conhecimento que eu já pesquisei em alguns livros aí. Então, na eletrônica, como a gente sabe, a eletrônica, ela trabalha com elétrons, né? O que é o elétrons? São átomos, é energia. Assim, vou tentar explicar aqui da maneira mais fácil, tá? Sem termo técnico, assim, essas coisas de termo técnico. Vou explicar aqui bem na prática. Então, é energia. O que é energia? Energia é energia de uma lâmpada, que faz a lâmpada acender, que faz um rádio funcionar, faz uma geladeira gelar. Tudo essa energia que a gente usa, né? Tem aqui em Minas Gerais tem a 220, mas tem lugar que tem 220, 110, 360. E tem lugar que tem mais, né? Tem 500 e tanto aí. Aí já fala kilovolts, né? Acima de 1000 já é quilo, já põe um K na frente como quilo. Mas vamos falar assim da energia 110 e 220, que é fornecido pela companhia elétrica aí, né? Então, essa energia, vamos supor 110 ou 220, ela tem uma frequência de 60 Hz. O que é Hertz? Hertz é a unidade que usa para medir energia. Então, Hertz. Mas como que é medido a energia? A energia, essa que a gente tem, ela chama, da companhia elétrica, ela chama energia alternada. Como que representa essa energia no gráfico? Ela é como uma senoide, ou uma montanha. Ela faz assim e assim. Ela tem esse formato, ela faz assim. Uma montanha que aqui nessa parte alta a gente chama de pico e essa parte baixa a gente chama de vale. Tá? Pode ficar tranquilo que eu vou explicar aqui da maneira bem fácil. Então ela faz assim. Então quando fala que a energia da companhia elétrica ela tem 60 Hz, então é porque ela faz cada voltinha dessa aqui é um ciclo. Cada voltinha dessa é um ciclo. Então ela faz 60 vezes isso por segundo. Então quando na sua companhia elétrica lá você vê, né, aquele carnezinho para pagar todo mês, você vai perceber que lá está a quantidade de energia e a quantidade que você gastou em kHz, né? E é quilowatts, na verdade. Watts é potência. Aqui é hertz, é por ciclo. É o que mede a frequência, né? Então lá vai estar escrito assim, ó. Você tem a energia de 110 ou 220 ou mais, e lá vai estar um H e um Z. Ou seja, a maioria das vezes é 60 Hz que a companhia fornece. Então ela faz 60 vezes esse ciclo, essa senoide, 60 vezes por segundo. Entende? Então é isso que quer dizer frequência. Agora a frequência também é muito usada na eletrônica, no rádio, por exemplo. Quando você pega um rádio, você vai ver escrito lá. Aqui a gente usa BHFM aqui, né? A 102,9 eu acho. Aí tem as outras,
Liberdade, 92, alguma coisa. Então você pode ver que no rádio, ou até mesmo na televisão, né? Você vê que tem um número. Então esse número, você pode ver que atrás vai ter sempre um KHZ, ou seja, um K é de 1000, né? Aí tem um número, um K e H e Z, ou seja, kilohertz. Então cada faixa de televisão ou rádio, de canal, né? Ela tem uma frequência ali. Ou seja, então, em rádio, em TV, sempre tem uma antena. Essas antenas que a gente vê por aí nas montanhas, geralmente coloca na parte mais alta, né? Para que ela possa emitir mais o sinal de onda. E tudo é uma onda, né? Lembra que eu falei aqui, ó, uma senoide, tudo, essa energia alternada, tudo uma senoide. O que vai modificar é a velocidade que ela vai fazer isso aqui. Vamos supor, uma rádio 102,9 e uma rádio 92,1. A diferença entre as duas é a frequência. Uma está vibrando em 102 Hz por segundo, né? E a outra está vibrando com 92 Hz por segundo. Então, o que modifica uma frequência da outra é o tanto ciclo que ela vai fazer por segundo, né? Porque senão vai virar uma bagunça. Por isso que cada rádio, cada estação de TV, ela tem uma banda que ela pode alcançar. Vamos supor que a 92,1 ela pode dar uma pequena interferência para 92,2, né? Tem um limite para cima, parece que é 5%, e um limite para baixo, que é 5%. Então, se ela é 92,1, ela pode às vezes chegar a 92,1,50, ou para baixo, ela pode chegar a 92, vamos supor, 0, alguma coisa. Então tem uma banda que é lei isso, tá? A lei não permite que uma rádio entre no canal da outra, numa banda da outra. Não sei se deu para entender. Entendeu? Então a frequência é a velocidade que cada ciclo consegue fazer por segundo, né? E essa frequência, essa velocidade é medida em hertz ou kilohertz, né? E no rádio tem essas, você pode ver que tudo tem um KHZ ou HZ, que tudo indica qual frequência que o rádio está. Mas aí a antena emitiu esse sinal. Aí temos que ter um receptor, que é o próprio rádio. Então o rádio, o receptor ele tem que estar apto para receber as informações que a antena está emitindo. Que a antena ela emite vários hertz, né? Várias frequências numa antena só. Então para o rádio ele ficar acessível a todas as faixas de frequência que a antena está proporcionando, então ele tem que ter alguma coisa que mude aquela frequência, aquele canal de frequência, para que possa sintonizar com a rádio que ele quer. Se ele quer um 102,9, então ele vai ter que mudar aqui no seletor de canal do rádio ou da TV para ficar igual àquela frequência que ele está recebendo. Então, vamos supor, se lá está 102,9 e ele quer aqui no rádio pegar essa frequência 102,9, ele vai ter que mudar aqui o seletor para que essa frequência aqui fique igual àquela frequência que está vindo de lá, que é 102,9. Então, elas vão ficar na sintonia. Ou seja, se aqui está dando 102 ciclos por segundo, aqui também no rádio o receptor está dando 102 ciclos por segundo. Ou seja, vai ficar na sintonia. Entende? Sintonia. Então, quando sintoniza, as ondas elas se reconhecem, aí sai o som, né? É claro que tem todo o procedimento, né, para enviar, mas o interessante para a gente é só falar sobre frequência, que tem a onda portadora, né? Aí o rádio tem a onda, para tirar essa onda portadora, deixar só a onda da frequência, mas isso é muito técnico. Entendeu então?
emite 102,9, o rádio selecionado 102,9, e quando as duas ondas elas estão iguais, elas entram em sintonia, e aí a música que está passando, a antena está emitindo, o rádio consegue ouvir tranquilamente. A mesma coisa para os celulares, né? Quando você liga para uma pessoa, no número, você está entrando naquela frequência, ou seja, você digitou, entrou na frequência daquele número, então vocês dois ficou em sintonia. Aí você consegue ouvir o que a pessoa está falando. É simples assim, tá? Então, beleza. Mas o que isso tem a ver com espiritualidade? Por que a espiritualidade, os espiritualistas, os espíritas falam esse negócio de frequência, mas o que tem a ver? Trazendo isso para o lado espiritual, tudo é energia também, né? Porque do lado da eletrônica, né, são os átomos ali, os elétrons, por isso fala eletrônicos, elétrons, trabalham com elétron. E no lado da espiritualidade também é energia, então pode medir a frequência em hertz e pode existir a sintonia. Mas como funciona isso? Então, vamos falar assim, já sabendo, né, como é que é medida a frequência, né, em hertz, e como funciona a sintonia, você tem que ser igual para conseguir a comunicação. Então, fica atento só nisso aí, tá? Então, na espiritualidade é assim. Nós vamos supor que somos o rádio. E o universo, ele é como se fosse essa antena que emite energias, né? Então o universo emite energia de várias frequências, várias. E nossa mente, nossa cabeça, vamos falar assim, ele é esse modulador que faz a seleção de canal para qual sintonia que a gente quer sintonizar. E do lado da espiritualidade tem assim, quanto maior a frequência, você está nas virtudes. Assim, vamos supor, se você está na frequência, se você quiser saber mais sobre frequência, tem uma escala que chama Rawinkis, escala Rawinkis. Você pode procurar na internet aqui, você vai ver essa escala, que lá tem uma tabela que fala, vamos supor, se você está no amor, você está em tal frequência. Se você está no medo, você está em tal frequência. Sim, se você está com raiva, você está naquela frequência mais baixa. Se você está na paz, você está num certo tipo de frequência. Então, na espiritualidade é assim, quanto maior a frequência, maior são suas virtudes. E quanto mais baixa a frequência, menor são as virtudes. Entende? Porque tudo nesse mundo é uma coisa só. A dualidade veio por causa da gente, no nosso cérebro, no nosso formato aqui, nesse planeta, nessa realidade, entende que tudo é dois, né? Quer ver um exemplo? O calor. O calor e o frio. Qual é a diferença entre os dois? Vamos supor que você tem uma escala de calor de 100 graus Celsius. E aí você tem uma outra escala de calor com 3 graus Celsius. Se você for olhar, é tudo calor. Sim? 3 graus Celsius para 90 graus Celsius ou 100 graus Celsius, a diferença é muito grande. Mas se você for colocar a mão em 100 graus Celsius e em 3 graus Celsius, o 100 graus Celsius vai queimar sua mão. E o 3 graus Celsius não vai queimar sua mão. Mas é tudo calor, né? Mas se você for olhar bem, esse 3 graus Celsius está mais frio do que os 100 graus Celsius. Está compreendendo que é tudo uma coisa só? Ou seja, os 100 graus Celsius ou 90 graus Celsius é mais quente do que o 3 graus Celsius. Ou seja,
o 3 graus Celsius é mais frio do que os 100 graus Celsius. Então, o que é quente, o que é frio? É tudo uma coisa só. Só que, colocando numa escala, dá a impressão de que, se você pôr a mão no 3 graus Celsius, vai estar frio, e os 100 graus Celsius, ou 90, ou 80, vai estar mais quente. Então, tudo é uma coisa só, né? O medo e a coragem. Qual a diferença entre os dois? Você já ouviu falar que sempre tem um mais corajoso e o outro menos corajoso? Então, o mais corajoso, vamos supor que é uma coragem de 50%. O menos corajoso é uma coragem de 5%. Mas os dois têm coragem. Mas se você for olhar a coragem daquele que é 90%, você vai falar que o outro é medroso. Que o outro tem medo. Em relação àquele que tem mais. Entende? Então tudo é uma coisa só. Né? A tristeza e a alegria são graus. Então, quando a pessoa está alegre, 50%. A outra pessoa está alegre, 5%. A pessoa que está alegre 5%, ela está murchinha. Isso é o que a gente vê, né? Mas às vezes nem sempre é assim, mas vamos dar esse exemplo aqui. 5% murchinha, 50% está, né, diferente. Então você olhando, ajusto assim, a modo grosso da coisa, você vai olhar rápido e vai falar que está 5% está triste. E a que está 50% está alegre. Mas não é que ela está triste, ela está menos alegre. Entendeu? Então esses exemplos que eu dei, deu para ter uma ideia, né? Do calor e o frio. É tudo uma coisa só. Da coragem e o medo. É tudo uma coisa só. Do amor e o ódio. É uma coisa só. Só que, porém, para esse cérebro a gente entender, aí fala que é um negativo e um positivo. Assim também são as escalas, as frequências, né, que a espiritualidade fala. Né? Nessa escala de Hawkins, lá especifica muito bem lá. Dá uma olhada lá depois. Então, como que a gente chega nesse patamar de sintonizar essa frequência? Porque, assim, tudo nesse universo foi criado por alguém. Claro, né? Por Deus. Vamos falar assim. E se Deus criou essas frequências, né? Porque a frequência do medo, raiva, ódio, orgulho, isso foi criado pelo ser humano. Porque Deus não criou isso. Deus criou foi só o quê? Só o amor, a paz, a justiça, né? A paciência. Aí quando a pessoa deixa de ter isso, a humanidade que criou o negativo dessas coisas, né? O oposto. Mas Deus não criou essas coisas que eu falei, medo, essas coisas, não. Deus criou só a virtude. O ser humano que foi para o outro extremo. Ele foi largando, ou seja, afastando de Deus e chegou nesse status de menos, né? Menos amor, menos virtude, menos sabedoria, menos justiça, né? Mas Deus não criou menos, Ele criou só uma coisa só. Então, quando a gente, lembrando que nossa cabeça, nossa mente é o que faz a sintonia. Então, quando a gente está em baixa frequência, quando fala, é porque a gente está vibrando, assim, estamos afastados, por assim dizer, de Deus. Porque quando a gente pensa, porque tudo é no pensar, né? Você pensa porque quando você pensa, você sente. É tudo indução, tá? Esse cérebro da gente, ele funciona por indução. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você fica vendo na televisão lá só aqueles jornais sensacionalistas que fala que a pessoa matou, que teve terremoto, que ladrão, que não sei o quê, que, né? Fica vendo isso o dia inteiro para você ver o que acontece. No final do dia, quando começa a anoitecer, você vai ficar com medo e vai querer nem sair na rua. Por outro lado, fica vendo só filme de comédia que faz só você rir.
você vai ficar assim, se você já percebeu que você fica naquela sintonia ali, você começa a rir do nada, você vê um vídeo engraçado, você ri, você vê uma pessoa rindo, você ri também junto, né? E ao contrário também, você vê uma pessoa chorando, você fica triste, você fica, pô, cara, entendeu? Então é tipo isso. A gente tem a cabeça, que é o modulador, que muda a frequência, mas temos o visual também, nossos sensores, né? Auditivo, nosso cinco sentido que nós usamos aqui, eles nos induzem também. Então, isso que é a frequência na espiritualidade. E qual é melhor para a gente estar? É lógico, na maior frequência. Porque na maior frequência você está mais em sintonia com quem? Com Deus. Porque quando a gente é como se fosse o rádio, baixou a frequência, ou seja, quando fala baixar a frequência, a pessoa está na raiva, no medo, no ódio, ele não está legal, ele está insatisfeito com a vida. Então, ele vai emitir uma onda para o universo que não tem essa sintonia, que não é compatível com a sintonia de Deus. Porque Deus não criou isso, né? Então, ele vai sintonizar com seres ou com pessoas, né, nessa dimensão, em outras dimensões, que vai captar aquela emanação, aquela vibração, aquela frequência que o cérebro da pessoa está emitindo. Vamos supor, se eu aqui agora eu ficar com muita raiva, eu vou sintonizar com algum receptor. Lembra que nós somos receptor e antena tudo ao mesmo tempo. O universo é uma antena que emite as virtudes. Nós somos receptor e antena. A gente conecta, né, por causa das ondas. Então, se eu ficar com raiva aqui, eu vou sintonizar com algum ser humano encarnado que está naquela frequência, ou um desencarnado. Ou seja lá o que for que está no universo aí, eu vou sintonizar aquela energia. Então, por isso que fala na espiritualidade que tudo é frequência e sintonia. Os iguais se atraem. Entre aspas, né? Tudo no universo tem uma regra e tem uma exceção, tá? Às vezes os iguais estão juntos ali, ou às vezes os desiguais também podem ficar juntos, né? Tudo tem uma exceção no universo. Mas na questão de sintonia, é tudo assim. Eu estou vibrando na frequência de medo, eu vou atrair tudo que está naquela frequência de medo. Eu estou vibrando na frequência de harmonia, de paz, de amor, eu vou sintonizar tudo com aquela frequência que eu estou emitindo e recebendo. É um receptor e um emissor. Nossa cabeça, nosso cérebro, nossa mente. Então, isso que a espiritualidade fala, eleva a sua frequência. Ou seja, vibra no amor, na paz, na harmonia, tudo que é a virtude do Espírito. Lá em Gálatas, lá na Bíblia, fala sobre as virtudes do Espírito Santo. É aquilo ali. Aquilo que é a virtude. É uma lei universal que Deus colocou na Bíblia ali, tá vendo? Então a Bíblia tem muita coisa boa, mas você não pode levar tudo ao pé da letra. Né? Não ser tão fanático. Aliás, não ser fanático, né? Entendeu como é que funciona a frequência? Então quando alguém falar que você eleva a sua frequência, você tem que perceber que você tem que entrar na sintonia de Deus. É praticamente isso. Tem que ser parecido com Deus, porque Deus é todas as virtudes, né, que existem. E por que é legal a gente estar na frequência alta relacionada à espiritualidade? Porque você estando na frequência com Deus, você vai ser a voz de Deus, porque tudo é uma sintonia. Lembra que o rádio, para ele sintonizar a 102, ele precisa mudar para 102 aqui, e aí quando junta aqui o receptor sintoniza 102 e a antena sintoniza com 102, você consegue passar a música ou a mensagem, ou o que estiver falando lá sai aqui. Então assim é com Deus. Se você entra na frequência de Deus, né, você consegue ser a voz de Deus aqui na Terra, ou em qualquer lugar que você estiver, qualquer lugar do universo, qualquer realidade, você consegue ser o porta-voz de Deus. Então, por isso que é interessante ficar com a frequência alta. E a frequência baixa, pelo contrário, né, a física quântica fala que você junta antimatéria, você fica vibrando baixo. O que é antimatéria? Antimatéria é aquela baixa frequência que pode causar alguma doença no seu corpo físico. Todo mundo sabe que mágoa
ela causa até um câncer. O que a raiva pode fazer com a pessoa? Ela pode causar um infarto. O que o medo pode fazer na pessoa? Pode fazer com que a pessoa ela fique totalmente desequilibrada mentalmente e afeta o corpo. Entendeu como não é interessante ficar em baixa frequência? Mas aí para você saber em que eu estou vibrando, estou na alta ou na baixa, aí você tem que ter um autoconhecimento de você. Aí aquela, como fala, aquele análise íntimo, né? A pessoa fala reforma íntima. Vamos mudar um pouquinho a palavra aqui. Aquela análise interna. Você tem que se conhecer. Você fala, poxa, eu tô sentindo uma raiva aqui. Aí você sabe o que você está sentindo. Aí você aumenta a sua frequência. Você começa a mudar aquilo. O que é a raiva? O contrário de raiva, não é amor? Né? É tudo uma coisa só? Amor e raiva é uma coisa só que está menos amor na raiva. Então você vai voltar naquele amor, conecta com Deus, você faz uma oração, ouve uma música boa, sente amor por tudo, sente alegria de estar vivo. Você sai daquela frequência, vai para o oposto dela, entendeu? Que é uma coisa só, então você vai aumentar. E quando você aumenta, você está mais próximo de Deus. Então, quer dizer, você começa a ser mais feliz, mais alegre. Você começa a entender como é que a vida funciona. E Deus vai poder te usar infinitamente, da maneira que Ele quiser. Em qualquer lugar que você estiver. Então, para ter frequência alta ou baixa, não importa se você tem religião ou não, né? Basta que você fique, né, nessas virtudes. A religião ajuda a gente a chegar a certo patamar, sim, né? Então, mas você pode fazer isso em casa. Você pode pegar um livro ali, por exemplo, pode pegar a Bíblia, pode pegar o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro umbandista, desde que aquilo te faz elevar a sua frequência. Elevar a frequência é quando você está no estado de alegria. Quando você está no estado de alegria, em todas as virtudes, você conecta com Deus fácil. Então, você mantendo essa frequência alta, Deus começa a falar com você ali no seu íntimo. Entende? Então, quando algum espiritualista falar, eleva a sua frequência, aí você já está vendo aqui como é que funciona nesse vídeo, né? Então é isso, gente. Eu espero que tenha explicado aqui da melhor forma que você pôde entender, né? Você também tiver alguma dúvida, você pode estar colocando aí também nos comentários aí que eu vou ler, tá? E que é isso aí então. Fique com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.